Qual a relação entre o Calvo da Campari, o homem que atirou em 2 professoras no Cefet, e aquele homem que arrastou por 1 quilômetro uma mulher ontem na Marginal Tietê? Só existe uma relação relevante, são 3 homens. E daí? Eu poderia pegar 3 casos de bandidos, 3 pessoas negras e dizer, e aí, qual a única relação entre elas? São negros. Diria o quê? Que é preciso fazer uma política pública sobre como os negros são criminosos ou algo do tipo? Por que nós reconhecemos que um discurso é racista, é o discurso feito pelos racistas, e o outro nós não qualificamos como discurso de ódio? Por que nós aceitamos cada vez mais esse discurso que diz o seguinte, o seu filho vai perder direitos porque um homem em São Paulo matou a namorada? Porque essa é a lógica que está sendo imposta ao Brasil. Essa é a lógica do protocolo com perspectiva de gênero importada da Alemanha nazista. Porque na Alemanha nazista acontecia exatamente isso. E esse é o perigo. Essas pessoas estão aproveitando situações dramáticas, trágicas, criminosas para vender o seu ódio aos meninos. É uma venda casada. Violência doméstica, bom, então a solução é odiar meninos, propagar o discurso de ódio contra meninos, contra homens. Porque isso está funcionando. Essas pessoas vendiam a luta de classes, ninguém comprou. Depois exageraram na luta de raças, poucas pessoas compraram. E agora elas encontraram esse filão da violência doméstica. Veja bem, a defensora da Venezuela agora encontrou um filão, ela fala só disso. É o único tema, por quê? Porque encontra público, as pessoas estão assustadas e estão sendo assustadas porque pessoas dessa ideologia têm vendido cada vez mais esse tema. A única solução? Acabar com o capitalismo. É óbvio. A gente vive uma crise brutal no capitalismo. Se o trabalho é cada vez mais precário, como é, claro. Se cada vez se trabalha mais e se ganha menos... As 2 informações que ela deu são falsas. Primeiro, cada vez se trabalha menos. Segundo, cada vez se ganha mais. Há um aumento de renda no mundo todo, menos no Brasil. E essa é a tragédia das políticas públicas defendidas pela Manuela. Dê uma olhada neste gráfico, eu vou explicá-lo. Aqui é a renda per capita de 1980 até 2022 da Coreia do Sul, da Polônia, do Chile, do resto do mundo e do Brasil. Vejam como a Polônia triplicou a sua renda per capita. Triplicou. A Coreia do Sul foi muito mais do que isso. O Chile também teve um crescimento expressivo. E o Brasil permaneceu muito próximo da renda inicial de 1980. Nós perdemos tempo, nós não crescemos, nós perdemos a janela demográfica e não ficamos ricos, como se esperava que ficássemos nós. No discurso éramos o país do futuro, e o futuro não veio. Passou a hora da gente compreender a dimensão entre o ódio digital e o ódio real, produzido nas ruas, nas casas, contra as mulheres. Claro, a defensora da ditadura venezuelana vai defender o quê? Censura. Ela relaciona casos da vida real com, bom, precisamos produzir censura. Mais do que isso. O que ela está dizendo é que ela é responsável pelo discurso de ódio que faz contra homens, pela violência que acontece de mulheres contra homens ou meninos. Porque ela faz um discurso de ódio. Ela cria uma narrativa em que homens são perpetradores, que homens abusam de mulheres. Nós vivemos no patriarcado. Eles são os machos feridos. Então esse homem é o que algumas filósofas chamam de macho ferido. Ele está ferido. E as mulheres estão sempre se defendendo da opressão. Logo, quando esta mulher atirou no marido, ela estava se defendendo. Aí, na discussão, quando ele me empurrou e tudo, eu dei um tiro e saí correndo. Thiago, por favor, pede socorro. Natália acabou de me dar um tiro. Eu tô ferido, tá cheio de sangue. Existem influenciadores da machosfera, do movimento Red Pill, que fazem um discurso mais agressivo, em alguns momentos, inclusive, um discurso de ódio contra as meninas? Sim. Agora, o discurso de ódio contra meninos é institucional. Ele é dominante na academia, na imprensa e nas políticas públicas. Veja esse vídeo, por exemplo. O que a Manuela diria dele? Que ela está incentivando a segregação de meninos, que ela está criando esse ambiente cultural que vai fazer com que os meninos sejam agredidos nas escolas, ou que as meninas sintam a autoridade moral de bater nos seus maridos, ou de abusar das crianças enquanto mães, porque elas estão educando os meninos? Esse é o pátio de uma escola. Isso em azul é o caminho que os meninos fazem durante o recreio. Isso em vermelho é por onde as meninas andam. Enquanto eles ocupam todo o espaço, principalmente o centro, elas ficam nas bordas. Eu tenho certeza que você lembra dessa cena. Os meninos correndo soltos, jogando bola, dominando o meio. Enquanto isso, as meninas espremidas nos cantos, na escada, encostadas na parede, conversando baixinho. Os mapas que eu mostrei vêm de uma pesquisa feita pelas urbanistas Honorata e Evelina, que eu botei aqui na legenda. Elas ficaram 1 ano rastreando movimentos de crianças durante o recreio de uma escola na Espanha. Um outro estudo, da Perks and Will, analisou essa questão e mostrou o porquê. Enquanto os meninos são mais livres para brincar,
brincar, competir, ocupar o espaço, as meninas estão simplesmente buscando lugares onde elas se sintam seguras. E isso não é detalhe, tem um baita impacto na autoestima, sensação de pertencimento e até na socialização. As meninas acabam internalizando que o centro daquele lugar não é pra elas. E esse pátio acaba virando um ensaio pro mundo adulto, um mundo que continua excluindo as mulheres. E aqui vai um ponto importante sobre a imprensa. A imprensa distorce a realidade. Como ela tem essa formação ideológica identitária, os casos que não se adaptam à narrativa, à ideologia, eles são colocados para debaixo do tapete. Por exemplo, a violência de mulheres contra homens, ela não vai parar na imprensa. Um homem que mata sua companheira, ele vai ser comentado durante uma semana em todos os programas, por exemplo, da Rede Globo. Uma mulher que mata seu marido, que joga álcool nele, que toca fogo no companheiro, esse vai ser uma notinha de rodapé, vai aparecer no jornal hoje e acabou. Ninguém vai falar que isso acontece sistematicamente. Assim como as mulheres que agridem crianças, dê uma olhada no Atlas da Violência. As mulheres agridem meninas e idosas. Alguém fala disso? Não. Alguém fala que as mulheres vendem conteúdo pornográfico de suas filhas ou que elas oferecem suas filhas para padrastos estuprarem? Isso é muito comum, isso tem literatura sobre isso. Ninguém fala disso. Aquilo que não combina com a narrativa identitária é jogado para baixo do tapete, como aconteceu no Reino Unido. Havia gangues de muçulmanos que estupravam meninas e isso durou mais de uma década e a polícia escondeu isso. Com medo de serem acusados de racismo, as instituições, tanto a polícia quanto a imprensa, esconderam os casos. Se você quer entender melhor o que está acontecendo, a relação entre o identitarismo e esse discurso anticapitalista, leia este livro aqui, de Stephen Hicks. Como o pós-modernismo criou uma narrativa de desconstrução do Ocidente. E neste meu livro aqui, cuja campanha de financiamento para a segunda edição está acontecendo agora, eu analiso como essas ideias interferem na relação entre pais e filhos nas varas de família, como um protocolo com perspectiva de gênero promove ódio contra meninos e qual é a sua fundamentação filosófica.